Ontem eu assisti o filme Câncer com Ascendente Virgem e me surpreendi completamente. Eu fui assistir esse filme por conta do nome, achando que tinha relação com astrologia, um tema que eu amo muito. Mas quando eu cheguei lá, eu vi que não tinha nada a ver com isso. E que, na verdade, contava a história de uma mulher, a Clara, que é professora de matemática, influencer, e que ela é toda organizadinha, tem controle da sua agenda, da sua rotina, super independente. E em determinado momento da vida dela, ela tem um diagnóstico de câncer de mama. Então, o filme fala sobre o processo de adoecimento, sobre o tratamento, sobre as incertezas nesse processo, sobre os desafios emocionais, sobre a importância da rede de apoio, sobre as relações familiares, sobre o processo de transformação, de autoconhecimento, em momentos desafiadores da vida. Então, é um filme que mostra, né, como a vida é impermanente, é incontrolável, como a gente tem a ilusão mesmo que a gente controla as coisas e da importância de soltar um pouquinho isso. Porque Clara, por exemplo, ela tinha a agenda dela toda organizada, ela ia para academia, fazia aula de dança, ela dava aula, de vez em quando ela saía com as amigas, paquerava, ia para um samba, tinha a vida dela toda bem gerenciada. No momento que ela recebe esse diagnóstico e que ela se vê frágil, vulnerável, ela não sabe o que fazer. Primeiro, que ela tem dificuldade de pedir ajuda. Então, o filme, né, mostra esse processo de uma pessoa que sempre esteve nesse lugar de ser a fortaleza, de ser independente, e que em algum momento ela precisa entender que ela não dá conta de tudo. E que ela vai precisar de apoio, que ela vai precisar pedir ajuda, e que isso não é fraqueza. Porque para muitas pessoas estar nesse lugar de vulnerabilidade, de pedir colo, de pedir apoio, de pedir, enfim, ajuda em qualquer âmbito, se diminuir, enfim, mostrar fragilidade. Mas na verdade, é aí que tá a força e que tá a beleza, porque de fato a gente não tem resposta para tudo na vida. A gente não viveu tudo que a gente podia viver. Outras pessoas viveram, outras pessoas passaram por situações desafiadoras. Então, por exemplo, a mãe dela, que é mais velha, que tem uma outra filosofia de vida, ela é toda espiritualista, enfim, foi uma pessoa essencial, no processo do tratamento para Clara. Apesar de Clara não acreditar no que a mãe acreditava, então a mãe se conectava com Buda, com Iemanjá, toda hora trazia um cristal para Clara se conectar e se curar. É, apesar de Clara não acreditar nisso, tem um momento, por exemplo, que a mãe dela vai ler uma oração com a filha e Clara tá muito chateada nessa hora, ela sobe, vai pro quarto e fica a mãe e a filha na sala. Quando as duas se conectam e tão lindo aquela oração direcionada a Clara, quando Clara vê aquilo, ela se emociona e ela é tocada. É uma das cenas mais bonitas para mim. E mesmo sem acreditar, porque ela, enfim, é uma professora de matemática, então ela gosta do que é racional, do que é lógico. A mente dela funciona assim. Mas naquele momento, aquilo de alguma forma a conforta. Enfim, nesse processo, Clara, ela começa, né, a perceber as vulnerabilidades, a reconhecer esse desafio, de estar em uma situação que ela não tem controle nenhum. E nesse processo de perceber o incontrolável, ela se coloca aberta mesmo para a vida, para o que os outros têm a oferecer. Eu entendo que ela se coloca mais disponível para se ouvir, inclusive para ouvir o outro, mas para se ouvir. Então, é um filme que fala muito de como é possível, né, reconstruir a identidade em meio a processos desafiadores. Então, ela passa a se amar mais, ela passa a gostar mais do corpo dela. Tem uma cena muito bonita que ela tá na frente do espelho, é logo no fim, assim, ela já tá sem a mama, né? Ela tirou a mama. E aí ela fala que como agora, sem uma mama, e enfim, e foi
por conta dela estar sem uma mama, que ela começou a perceber como o corpo dela é lindo, é incrível, é cheio de vida, como ela pode fazer tanta coisa com o corpo dela. E foi só depois de ter um pedaço tirado dela que ela pôde reconhecer isso. Sendo que antes, né, ela achava que tinha muita celulite, muita estria, que, enfim, precisava mudar o corpo dela. E é quando a vida faz algo que de fato o corpo dela precisa ser transformado, que ela começa a se amar mais e começa a ver ali na imperfeição a beleza. A beleza não só no corpo dela, mas na vida. Porque a vida é bonita não porque tá tudo no lugar. Ela é bonita exatamente porque tá tudo fora de controle e tudo pode acontecer. De bom, de ruim, tudo que pode acontecer, todas as possibilidades são portais para a gente se transformar, para a gente crescer, para a gente aprender um pouco mais sobre o amor, um pouco mais sobre a gente. Enfim, esse filme me fez chorar muito. Tinha muito tempo que eu não chorava tanto em um filme. Eu saí assim com a cara inchada de tanto chorar, porque eu me vi também em Clara. Acho que essas produções, né, tocam a gente quando a gente se permite refletir sobre a nossa vida também. No final das contas, eu também sou uma pessoa que gosto do controle, apesar de saber que a gente não tem controle de nada. Que na verdade a única coisa que a gente pode fazer é, de fato, estar se cuidando, estar cuidando da saúde, estar nutrindo nossas relações, é, entendendo aí, né, com quem a gente pode contar, percebendo nossos limites e no momento que a gente vê que a gente não dá conta, buscar as outras pessoas, né, e falar, ó, não tô conseguindo, preciso de você. E saber aceitar também a ajuda da outra pessoa, porque, enfim, né, a mãe de Clara, ela ajudava com presença, ela se mudou para casa dela, mas também ajudava de outras formas, como, por exemplo, pegando pau santo, que é um incenso, e incensando a casa. E aceitar isso também, né? Que faz parte também de aceitar o outro como ele é. E normalmente a gente aceita o outro como ele é quando a gente aprende também a se aceitar, a perceber os próprios desafios, as próprias dores, as próprias sombras. Enfim, esse é um filme muito bonito, que fala da importância, né, de priorizar a saúde, de cuidar da saúde, mas não só da saúde física, porque Clara, né, sempre cuidou muito da saúde dela e apareceu uma doença, e isso sim acontece com qualquer pessoa. Se você cuida do seu corpo físico, da sua alimentação, provavelmente quem faz isso vai ter um prognóstico melhor, o tratamento vai ser melhor, a resposta vai ser melhor, mas não significa que nada vai acontecer. Tudo pode acontecer. E, e acho que um ponto importante aqui é entender também a saúde de forma integrada. Porque não é só cuidar do corpo físico, é cuidar da saúde mental, é cuidar da saúde emocional. A emoção afeta nosso corpo, então o corpo reage ao nosso estado emocional. Nosso estado mental também afeta nosso bem-estar, tá tudo interligado. Então, no momento que Clara entende, não dou conta, e ela, por exemplo, explode, assim, numa live que ela tá fazendo com a outra pessoa e fala: "Eu não dou conta, eu não dá pra ser forte o tempo todo. Eu tô passando por isso". E aí ela conta sobre o processo de adoecimento dela, sobre o câncer na rede, né. E, enfim, ela é acolhida ali também pela pessoa que tá participando da live. E a pessoa fala: "Ó, Clara, se você quiser a gente continua outro dia, tudo bem?". Ela fala: "Ah, obrigada". E aí ela sai da live arrasada porque ela fez aquilo, achando que ela tinha feito a pior coisa do mundo. E é lindo ver como isso se desdobra, porque as pessoas que estão assistindo a live, são muitas pessoas assistindo a live, e algumas pessoas dão feedback. Nossa, que bom que você falou isso, falou assim, eu me senti abraçada. Ela recebe muitos comentários das pessoas que estão com diagnóstico de câncer.
E o bonito de ver é que quando ela é mais verdadeira, quando ela é mais sincera, e quando ela, enfim, acessa a emoção e coloca ali como ela consegue se conectar com tantas pessoas. E no final das contas é isso, esse filme é muito humano, porque mostra, né, que a gente se conecta com o outro quando tem verdade, quando tem sinceridade. E quando ela fala da dor dela, isso faz com que as outras pessoas se emocionem também e falem: "Eu também passo por isso, eu não tô só". E o grito dela é como se fosse o grito das outras pessoas também. Ao mesmo tempo que é um grito, é um abraço, ela tem muitos relatos nesse sentido. Enfim, é um filme que fala sobre vida, porque fala sobre os desafios e fala sobre as transformações. Fala sobre amor, fala sobre amor próprio, sobre perceber a própria potência, o próprio poder, sobre entender que a vida tem altos e baixos e que, no final das contas, para a gente ter uma vida equilibrada, a gente vai estar o tempo todo mesmo brincando com os pratinhos, né, da vida. Então a gente tem o âmbito familiar, tem a saúde, a gente precisa estar cuidando de tudo isso. Só que o equilíbrio não tem nada a ver com controle ou com rigidez e estabilidade total, não. O equilíbrio, para a gente se manter equilibrada, a gente precisa de movimento, a gente precisa de pulsação. Se a gente vai fazer uma postura de equilíbrio, de yoga, eu como professora de yoga falo muito sobre isso, não é para ter rigidez, não é para ter tensão. A gente precisa, ao mesmo tempo, de estabilidade, fundação, a gente precisa de rede de apoio, a gente precisa, né, da firmeza ali do pé, mas a gente precisa de certa fluidez e liberdade e abertura para o que a vida nos apresenta. E o equilíbrio é essa pulsação. São essas duas coisas conversando, dialogando como uma dança mesmo. E acho que a vida é isso. É um convite para dançar. Se a gente não se movimenta, se a gente de vez em quando não se deixa errar aqui o passo, virar o pé e a gente brinca com isso, sorri e continua, a gente não vai dançar, a gente vai sentar. E aí a gente não vive. Aí a gente perde a beleza da vida, que é de fato estar constantemente em movimento, improvisando. O que a gente está aqui improvisando o tempo todo. O dia de hoje, apesar da agenda, apesar dos compromissos, é completamente diferente do dia de ontem e será completamente diferente do dia de amanhã. Então, a vida é isso, é uma dança sem coreografia. Que às vezes a gente pode até achar que tem uma coreografia. Ah, minha agenda tá assim, hoje eu trabalho, eu faço atividade física, eu durmo. Mas no meio disso tudo, a gente precisa ter muito jogo de cintura. E no final das contas, né, o que faz com que a gente consiga se adaptar da melhor forma, ter uma rede, desenvolver, cuidar, construir, né, relações amorosas, afetuosas, né, com as outras pessoas, mas também olhar para si e buscar esse esse amor próprio também que ele é construído também nas relações, a partir das relações. Enfim, esse filme é um filme que fala sobre a vida, sobre transformação. Eu indico muito que todo mundo assista. Acho que um convite especial para as mulheres. Ontem, por exemplo, eu saí do filme querendo ter assistido com minha mãe e com minha irmã, porque eu tenho certeza que ver aquilo com elas, de alguma forma,
afetaria a nossa relação, a gente ia se conectar mais. Então, assistam com as mulheres da sua família, com suas amigas. Enfim, pode assistir só também, mas acho que nesse contexto existe uma conexão maior. Assim, eu saí do filme já falando, ó, tem que assistir. Talvez eu até vá com elas. Não sei se eu aguento chorar tanto de novo, mas talvez eu vá. Esse é um tema muito sensível, enfim, no final das contas, acho que acaba ajudando na campanha, né, do Outubro Rosa. Se vocês observarem no filme, né, tem muita paleta rosa. Então, Clara se veste as cores rosas, enfim, o lugar, o ambiente tem muito rosa. Então, fazendo menção a isso. E é isso. Acho que eu vou terminar com esse suspiro. Assistam, recomendo muito. Como é importante aproveitar a vida. Câncer com ascendente em Virgem. Você é incrível! Mas é que eu tô com câncer, e aí Oi? eu sou de câncer. Câncer com ascendente em Virgem. Ah!